O Liu Kang agora é um deus, mas nem sempre foi assim. Os fãs antigos de Mortal Kombat estão ligados, né? O Liu Kang era um cara normal até pouco tempo atrás. Como é que o cara virou um deus? Bom, para isso acontecer rolou várias tretas, inclusive o Liu Kang até morreu. Vamos descobrir isso e muito mais nesse vídeo, nesse Veja Como Foi. Vocês vão gostar demais, vamos lá. Quando você reiniciou a história, você alterou os destinos de alguns malfeitores para neutralizá-los. Sua visão de paz pode já estar prejudicada. René Trunks, Peter aqui. Bom, com certeza o maior chamativo desse novo Mortal Kombat que tá pra sair agora é o Liu Kang, que agora é uma divindade. Mas se você não tá ligado nas histórias mais atuais dessa saga, com certeza você vai boiar. Afinal, o Liu Kang sempre foi um lutador, um monge Shaolin. Ele nunca foi um deus. Como que o Liu Kang foi promovido pra divindade? Eu vou te mostrar agora como é que isso aconteceu nesse vídeo. Mas antes, dá essa moral, se inscreve no canal que vai ajudar demais. A tua inscrição, você não tem noção como é o motor desse canal. Você, pra gente, é muito, muito valioso. Obrigado, a gente faz conteúdo pra você. Vamos lá. Você escolheu desafiar a paz. Então escolheu a guerra contra um deus. Bom, toda a explicação por trás dessa nova divindade do Liu Kang rolaram no Mortal Kombat 11, o último jogo lançado da saga até então e o game anterior a esse novo jogo que tá pra sair. Mas pra entender melhor toda essa treta que levou o Liu Kang a virar um deus, a gente vai ter que recapitular um pouquinho os eventos desse personagem nos jogos anteriores da saga. Só pra vocês se contextualizarem, vai ser legal, vamos lá. Bom, durante os eventos do Mortal Kombat 9, rolou o primeiro reboot da saga. O Raiden enviou visões do futuro pro eu dele do passado. E assim, os eventos do Mortal Kombat 9 reprisaram os acontecimentos da primeira trilogia da franquia, mas com alguns eventos sendo alterados pelo Raiden, né? Graças às visões que ele tinha do futuro. Essas alterações geraram uma nova linha do tempo, que foi continuada no Mortal Kombat X10, né? E no Mortal Kombat 11. Ainda nos eventos do Mortal Kombat 9, o Liu Kang se manteve fiel ao Raiden durante boa parte da história. O problema, galera, é que sempre que o Raiden tentava consertar a linha do tempo usando as visões dele, uma cagada ainda maior acontecia, né? Vocês estão acostumados com esse tipo de coisa, né? Tentar consertar o passado muda muito o futuro. Por exemplo, ele viu que o Smoke ia virar um ciborgue Lin Kuei. Então o que ele fez? Ele salvou o cara. Em compensação, quem acabou virando ciborgue foi o Sub-Zero. Acontece que junto das visões veio também uma frase dita pelo Raiden do futuro, que seria: ele deve vencer. O Raiden passou o jogo inteiro tentando decifrar essa frase, e foi nessa tentativa de descobrir o significado de ele deve vencer que o Raiden passou a achar que o Liu Kang não deveria ser escolhido para representar o plano terreno no Mortal Kombat. E aí dessa forma, na hora de lutar contra os poderosões no torneio da Exoterra, o Raiden decidiu apostar no Kung Lao. O cara até conseguiu vencer o Shang Tsung, o Quan Chi e o Kintaro, mas o Kung Lao acabou sendo morto pelo Shao Kahn. O Liu Kang ficou mega pistola e sentou o Shao Kahn na porrada. A partir daí, a fé do Liu Kang no Raiden ficou meio balanceada. A coisa ficou séria de verdade mais pra frente, quando tava rolando a invasão do Shao Kahn ao plano terreno. Enquanto Liu Kang e Raiden vão pedir ajuda aos deuses ancestrais sobre o que fazer sobre essa treta, a Sindel partiu pra cima dos outros heróis e matou praticamente todo mundo, até mesmo a Kitana. Aí não deu mais. O Liu Kang perdeu a fé no Raiden e passou a achar que o Deus Trovão tava maluco das ideias. Mas aí o Raiden percebeu qual era o verdadeiro significado de ele deve vencer. Quem deveria vencer era o próprio Shao Kahn. A chave para derrotar o Shao Kahn naqueles eventos era deixar o vilão vencer, já que assim ele tentaria emergir o plano terreno com a Exoterra sem vencer o Mortal Kombat, o que seria uma transgressão às regras divinas e faria o Shao Kahn ser punido pelos deuses ancestrais. Mas como eu falei, o Liu Kang não estava mais levando fé no Raiden. Então quando o Raiden passou essa ideia pro Liu Kang, ele não acreditou e lutou contra o Raiden, já que ele estava achando que o Raiden estava louco e que ia dar vitória ao Shao Kahn de bandeja. Liu Kang, I cannot let you fight Shao Kahn. Then you are my enemy. E no final dessa luta, o Raiden acabou acidentalmente matando o Liu Kang. E no final, o Raiden estava certo. Ao vencer e tentar fundir os reinos sem vencer o torneio do Mortal Kombat, o Shao Kahn foi punido e morto pelos deuses ancestrais. O problema nisso tudo é que, além de ter sido morto, a alma do Liu Kang acabou sendo corrompida pelo feiticeiro Quan Chi. E o Liu Kang, junto dos outros heróis que morreram durante os eventos do Mortal Kombat 9, foi ressuscitado como um espectro, e a partir daí passaria a servir o Quan Chi e o deus caído Shinnok. Então durante todos os eventos de Mortal Kombat X,
o Liu Kang e os outros aparecem como vilões. Pelos próximos anos, Liu Kang, junto do Kung Lao, Kitana e os outros lá, foram espectros vivendo no reino do submundo, servindo Quan Chi e Shinnok. Eles tinham todas as memórias quando eles estavam vivos, mas estava tudo deturpado pela corrupção. Eles agora viam o plano terreno e principalmente o Raiden como inimigos. No final do Mortal Kombat X, o Shinnok e o Quan Chi foram derrotados. E aí, dessa forma, o corrompido Liu Kang, junto da corrompida Kitana, se tornaram os novos imperadores do submundo. Bom, aí a gente chegou no Mortal Kombat 11. Essas mudanças da linha do tempo que o Raiden provocou acabaram chamando a atenção da Crônica, que é a titã responsável pela própria linha temporal. Teoricamente, ela seria a única capaz de mexer na linha do tempo. Então assim, o Raiden ter alterado a cronologia por conta própria deixou ela bolada, pistola. A Crônica decidiu mexer nas coisas e bagunçou toda a linha do tempo. Pretendo retroceder o tempo ao início e recomeçar a história. Que a nova era comece. Ela simplesmente trouxe para o presente versões do passado de vários personagens, incluindo uma galera que já morreu, como o Shao Kahn e o Shang Tsung, e uma galera que tinha virado espectro, como por exemplo o Kitana e o Kung Lao, e o próprio Liu Kang. A intenção da Crônica nisso tudo era reunir forças para poder aumentar o poder dela e dessa forma reescrever a história do zero. Praticamente todos esses personagens que surgiram do passado vieram da época do Mortal Kombat 9, então eles tinham quase todas as memórias de antes de terem morrido. Ou seja, o Liu Kang que aparece aqui é de antes dele perder a fé no Raiden. Mas mesmo que essa galera do passado tenha dado as caras no presente, as versões do presente continuaram existindo. Por exemplo, a gente tem aqui o Johnny Cage mais velho interagindo com a versão mais jovem dele. E sim, isso quer dizer que naquele momento da história, o Liu Kang humano e o Liu Kang espectro corrompido estavam existindo ao mesmo tempo na mesma época. Olha que loucura. Basicamente a Crônica fez essa bagunça porque ela queria recrutar pessoas que se ferraram nessa nova linha do tempo para ajudar ela a recomeçar a história. E aí nisso os vilões, como por exemplo o Shao Kahn, Kano e o Noob Saibot, se juntaram à Crônica. Só que como consequência disso, os heróis acabaram vindo também. Então as versões ainda vivas do Liu Kang, Kitana, Kung Lao, entre vários outros lá, também vieram do passado e passaram a se opor à Crônica. Então a gente tem o plot formado aqui, galera, entende? A Crônica estava liderando a galera do mal para tentar reescrever a história do zero. Inclusive a promessa dela para todo mundo era que essa nova timeline não teria o Raiden. Isso foi motivo suficiente para fazer o Liu Kang corrompido topar ajudar ela. Porque o Liu Kang não tinha fé nenhuma no Raiden, não gostava do Raiden, o corrompido. Já do outro lado, a galera do bem buscava impedir ela de fazer isso. E entre esses heróis estava o Liu Kang humano, o que ainda gostava do Raiden, entende? Mas aí, conforme a história foi se passando, o Raiden descobriu uma coisa muito importante. Algo que acabou indiretamente dando gancho para a futura divindade do Liu Kang. O Raiden acabou tendo novas visões, mas dessa vez não do passado ou do futuro, e sim de outras linhas temporais. O Raiden descobre que essa não era a primeira e nem a segunda linha do tempo que existe. Já existiram várias. A Crônica já rebutou a linha do tempo inúmeras vezes. Ela sempre manipulou a timeline para ter uma linha do tempo perfeita aos olhos dela. O Raiden descobre isso. E sempre que as coisas não seguiam do jeito que ela queria, a Crônica simplesmente voltava tudo e rebutava a timeline. E em todas as linhas temporais tem sempre uma constante, algo que sempre acontece em todas as linhas temporais. O Raiden e Liu Kang, em algum momento da história, sempre acabam se tornando inimigos e se voltam um contra o outro. Isso sempre acontece, é uma coisa comum em todas as linhas temporais, em todas as realidades alternativas que acontecem. Tanto é que nas visões dele, o Raiden se viu lutando contra o Liu Kang em várias linhas do tempo. O Raiden percebe que a Crônica sempre manipula os eventos para essa oposição entre ele e o Liu Kang acontecer. Ela quer que aconteça isso, já que a aliança entre os dois é uma ameaça para ela. E aí depois que rola essa descoberta, a Crônica sequestra o Liu Kang humano, meio que provando que realmente ela vê os dois juntos como uma ameaça. E aí logo depois disso os heróis partem pro lugar onde a Crônica e a galera do mal estavam. E uma grande batalha acontece. O Liu Kang humano estava capturado. Já o Liu Kang corrompido absorveu a força vital da versão dele humana e parte pro campo de batalha para matar o Raiden. Mas quando a luta acontece, o Raiden optou por salvar o Liu Kang ao invés de matar ele. A descoberta de que a união dele com o Liu Kang era vista como uma ameaça pela Crônica, deu uma ideia pro Raiden. E dessa forma o Raiden começa um processo de fusão com o Liu Kang. E como o corrompido Liu Kang era ligado ao Liu Kang humano, isso acaba gerando uma fusão entre os três.
O Raiden se funde com as duas versões do Liu Kang, e dessa forma o resultado disso é o nascimento do Liu Kang, Deus do Fogo. Nessa nova forma de divindade, o Liu Kang liderou as forças do bem contra a Crônica. E no final o Liu Kang consegue derrotar a Crônica. E aí depois dessa luta o Raiden acabou se separando do Liu Kang. Com tudo o que aconteceu, o Raiden declara que o Liu Kang conquistou o direito de ser o sucessor dele e o novo Deus protetor do plano terreno. E aí com isso o Raiden se tornou um mortal e o Liu Kang manteve o status dele de divindade. Molde as areias do tempo para construir um futuro melhor. Espero conhecer você de novo, na próxima linha do tempo. Então eu não direi adeus. Logo em seguida rolaram os eventos da DLC Aftermath, né? Que termina com o Liu Kang usando a ampulheta do tempo da Crônica para ele próprio recomeçar a linha do tempo. E isso leva aos eventos do Mortal Kombat 1, onde a gente vê como ficou essa nova realidade, onde o Liu Kang é o Deus protetor e o Raiden é um mortal monge Shaolin. Agora eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários algum outro momento que você gostaria que a gente trouxesse pra vocês aqui nesse quadro. Veja como foi. Pode ser dos animes, dos games, das séries, dos filmes, qualquer coisa. Vai ser bacana demais. Coloca aqui embaixo. Lembra, a gente também tem história completa. Aí realmente não é um momento só, é a saga inteira. Pode colocar também. Sugere que a gente tá vendo tudo. Obrigado por esse vídeo. Completa com a sua inscrição. Esse é o maior presente que você pode dar para esse trabalho que a gente faz pra você há incansáveis 9 anos, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Tamo junto, espero você no próximo vídeo já inscrito com o sininho. Obrigado, galera. Fui!